É, eu cumprimento agora, então, a professora Alice, que já está com a gente, não é? Alice Serra, uma boa tarde. Obrigado por se unir a nós para apresentar o seu trabalho e permitir que a gente incremente a qualidade do nosso evento. Eu vou fazer uma breve apresentação a partir das informações que eu recebi do mini currículo e já te passo a palavra, sim? Me dê Tá um bem. pequeno instante. Obrigado. É, Bem, nós recebemos aqui a professora Alice Mara Serra, não é? Que é doutora em filosofia pela Albert Ludwigs Universität Freiburg, na Alemanha, não é? Foi uma pesquisadora dos arquivos Husserl de lá. É professora associada do Departamento de Filosofia da UFMG, e presentemente atua na área de filosofia contemporânea, tanto francesa quanto alemã, não é? Ela é uma Experience Researcher pelas fundações Alexander von Humboldt e CAPES, e teve a oportunidade de ter estadias de pesquisa na Freie Universität Berlin, na École Normale Supérieure de Paris, na Albert Ludwigs Universität Freiburg, novamente, não é? Mais uma vez, junto aos Russell Archive. Ela é autora de Archäologie des Unbewussten, Arqueologia do Inconsciente, né? Que, se não me engano, é justamente o trabalho doutoral, não é, da professora, e de diversas outras publicações em periódicos de bastante destaque, né, periódicos renomados internacionais, como o Phänomenologische Forschungen, Étude Phänomenologique, Phänomenon, entre outros. E ela também contribuiu em diversas obras de referência, não é, sobre o pensamento de Husserl, como o Husserl Lexicon, não é, que, bem, quem trabalha com Husserl conhece, é uma fonte absolutamente relevante, não é, de da literatura secundária sobre o autor, não é, organizada pelo professor Helmut Gander, não é, dos arquivos de Freiburg, e também a gente colocaria aí o Husserl Handbuch Leben, Werk, Wirkung, não é? E também pode ser descrito em termos similares. E a professora Alice nos traz a fala intitulada Presentificação e Participação, releitura da fenomenologia da consciência-tempo à luz do fenômeno do totemismo. E eu passo a palavra para ela. Então, boa tarde a todos, todas, a todos. E agradeço muito ao Flávio pelo convite. Eu finalmente pude aceitar, depois, né, de duas vezes que eu não pude participar, e me alegro muito de estar aqui. Queria parabenizar também pela iniciativa, né, um evento essencial para a tematização do pensamento do Husserl, que inclusive está em plena expansão aqui no Brasil, para nossa alegria mesmo. A minha fala, então, ela vai hoje, né, se tratar do problema da relação entre fenomenologia e antropologia, partindo, na verdade, de um contexto histórico específico no interior da obra de Husserl, que é uma carta que ele endereça a Levi Brun, e eu tiro algumas consequências, né, que são, mais especificamente, releituras que eu proponho à luz de próprios temas que Husserl traz e que podem ser, então, elaborados em analogia com o pensamento do Levi-Brun. Eu vou pedir licença aqui para compartilhar, então, com vocês a apresentação que eu preparei. Acho que fica mais fácil para seguir, assim, um pouco didaticamente. Bom, mania de professora, talvez. É, eu vou compartilhar. Alguém pode me sinalizar, por favor, se compartilhou ou não? Compartilhou? Tá compartilhado. Então, a minha fala, né, se intitula Presentificação e Participação, releitura da fenomenologia da consciência-tempo à luz do fenômeno do totemismo. Antes de entrar nessa problemática mais específica do totemismo e a relação, então, com a presentificação, eu faço uma pequena introdução, assim, de como, então, que eu me situo, né, no interior, então, como eu disse a vocês, dessa relação, né, passível de ser pensada contemporaneamente entre fenomenologia e antropologia, partindo de algumas considerações do próprio Husserl, né, na carta que ele endereça em 1935 a Levi-Brun. Essa carta, na verdade, ela tem uma longa trajetória assim, no pensamento contemporâneo, autores importantes como Merleau-Ponty e Derrida,
já a tematizaram em caminhos, na verdade, um pouco divergentes de interpretação. Eu vou resumir assim, apenas en passant as considerações que são feitas para situar, então, a minha leitura, que seria esse terceiro ponto. Então, esse seria o plano aqui da apresentação. Então, essa carta de Ursula Löwenbräu, né, está publicada em Russeliana, Documenta 3, né, Briefwechsel, se alguém tiver, então, interesse em olhar, mas existe tradução dessa carta para o inglês, para o francês e para o espanhol. Né? E nessa carta, Rousseau se refere em especial à obra La Mythologie Primitive, né, que foi publicada em 1935, pela primeira vez, e foi enviada pelo próprio Lévi-Blum-Russell, né, a quem ele denominava de um caro colega. Né? Eles já tinham trocado anteriormente algumas correspondências. E Russell menciona, o que é muito raro, né? Russell, como nós sabemos, é um autor, né, que, digamos assim, se jogava no pensamento e na própria escrita, e ele, né, menciona ter interrompido seu próprio trabalho por estar absolutamente fascinado com o trabalho do Lévi-Blum. Né? Trouxe essa passagem, assim, onde ele fala exatamente desse interesse muito intenso pelo trabalho do autor, né? Sobretudo, então, pela necessidade de pensar o que ele vai, né, elaborar como algumas características principais de uma ontologia dos primitivos, né, partindo, então, de algumas concepções do Lévi-Blum. Né, nos arquivos do Russell-Leuven, né, há registros de que ele também teve acesso à tradução alemã de La Mentalité Primitive, que é uma obra anterior, e Les Surnaturales, La Nature, dans la Mentalité Primitive, de 1931. Mas, na carta, ele se refere, então, especificamente à mitologia primitiva. Então, uma pequena contextualização do interesse de Russell pelo escrito, né, ele mesmo aponta que o que mais o aproximou da abordagem do Lévi-Blum é o seu interesse nesse contexto, né, de 1935, pelo problema da humanidade, a relação da humanidade, também é um contexto onde ele se volta, né, à problemática de uma crise das ciências, né, e tenta repensar as relações entre uma humanidade com o futuro aberto e as suas relações com o mundo circundante, como uma espécie, né, de saída, né, diante de um mundo cada vez mais tecnicizado, mais especializado. Então, ele vai mencionar também, né, como pano de fundo assim na carta, a situação da nação alemã naquele contexto. A gente sabe que Rousseau sempre se referia a esses problemas políticos com uma certa contenção, com uma certa moderação, mas, de todo modo, ele menciona a situação do seu próprio filho, que teve que seguir, né, carreira acadêmica no exterior, né, dada a expansão, né, do Estado nacionalista alemão. E aí, então, ele vai passar para as considerações propriamente ditas da carta, onde, inclusive, essa questão política vai reaparecer, né, no sentido de que Russell vai, então, discernir o que ele denomina, então, de sociedades que são sociedades históricas, né, com o futuro aberto e a possibilidade de uma constituição progressiva, no sentido de uma valoração ética, né, e uma sociedade que ele denomina, então, de ahistórica ou atemporal. E é isso mesmo que depois eu vou tentar desdobrar um pouco, mostrando que essa leitura ela pode ser interpretada de outro modo, né? Mas, enfim, aqui, primeiramente, então, a interpretação de Russell, né, é que o material fornecido por Lévi-Blum, né, permitiria aí, né, o acesso descritivo, né, a uma antropologia vinculada a uma psicologia pura, né, onde as noções de pessoa e sujeitos da consciência, que muito lhe interessavam naquele contexto, então não aparecem em abstrato, não aparecem enquanto idealidades ou enquanto variações imaginárias, mas aparecem em concreto, né, na linguagem atuante dos pronomes pessoais e na sua relação diferenciada com o mundo circundante, né, a famosa Umwelt, né, nesse contexto, esses problemas da Umwelt e da Lebenswelt, né, são bastante caros à Rússia, então é importante a espécie de elogio aí que ele endereça a Lévi-Blum. Então, a questão que se coloca a nós é como situar, então, essa aproximação expressa na carta entre fenomenologia e antropologia, se, né, quando nós remontamos a obras anteriores de Russell, aos prolegômenos, a lógica pura, a ideias né, e outras obras, onde ele manifesta, né, uma certa aversão a toda concepção psicologista e antropologista, em sentido estrito, né, de fundamentar leis lógicas
relações lógicas, né, de um ponto de vista subjetivo. Na verdade, né, a questão do antropologismo aparece lá em Prolegômenos como uma espécie, então, de ampliação, né, do que ele chama, né, de subjetivismo específico. E segundo Russo, isso consistiria numa certa ameaça, né, de relativismo, né, ao qual, digamos assim, a fenomenologia deveria, claro, resistir, né? Nós vamos ter, todavia, né, uma importância crescente dessa abordagem antropológica nesse mesmo conceito, desse mesmo contexto dos anos 30, né, sobretudo aqui as obras do Max Scheler, né, do Plessner e do Gehlen, né, que são essas grandes antropologias, a tentativa, por exemplo, de apresentar, né, o lugar do homem, né, numa sistematização que vai desde o orgânico, né, até a dimensão ética mais elevada. Isso não se insere nesse tipo de abordagem, mas, de todo modo, né, a carta, então, nos permite questionar, ou seja, será que há uma mudança em relação, então, ao ponto de vista dos prolegômenos, esse que eu acabei de mencionar, e também será que há uma mudança em relação a uma hierarquização, né, apresentada em alguns textos de Husserl, sobre, então, a ideia de uma independência da fenomenologia em relação à ciência do mundo, ou ciências fáticas, né? E, por outro lado, uma dependência das demais ciências em relação à fenomenologia, enquanto ciência eidética por excelência. Então, como compreender, na verdade, essa atenção revigorada de Husserl pela antropologia, né? Será que, né, Husserl tornaria a fenomenologia tributária, né, das pesquisas empíricas, né? Será que, né, ele passaria, então, a aceitar uma espécie de relativismo, né? Bom, antes de, então, voltarmos a essas questões, eu queria só, então, salientar os principais aspectos aqui que Husserl vai elogiar, ou seja, né, o modo como, então, nessa concretude, né, a possibilidade, então, de descrever em sua própria concretude, no sentido de pessoa, a relação das pessoas com o mundo circundante, com o outro, né? Então, aqui, na Husserl vai apresentar uma ideia de que nós não estamos diante, né, de uma generalidade vazia, né, mas de uma generalidade viva, uma espécie, então, né, de a comunidade viva e generativa, né, possibilitando, então, ser descrita não apenas no âmbito de uma representação de mundo, né, mas no interior de sua própria especificidade. E é esse o ponto interessante também, que ele vai se diferir de uma concepção meramente civilizatória, né, no sentido de que as sociedades não letradas, digamos assim, mas na elaboração do Levi-Strauss são propriamente ditos como os primitivos, né? Ele evita uma hierarquização, né? Por exemplo, o modo como Hegel entende, né, a ideia, né, de que há uma certa sobrevivência, simplesmente, né, desses povos menos desenvolvidos no interior, né, de uma concepção da história, né, que elucida o sentido das demais culturas. Você não segue esse caminho dialético, mas considera, então, a peculiaridade dessas sociedades. É nisso exatamente que consistiria aí, para ele, então, esse trabalho descritivo, né, que né, a antropologia do Levi-Strauss proporcionaria. Por sua vez, então, essas sociedades analisadas, elas seriam caracterizadas, sobretudo, por essa Geschichtslosigkeit, ou seja, uma ahistoricidade, né, e você vai dizer que não é apenas no sentido privativo ou deficitário, mas é no sentido de que, né, na investigação, então, antropológica, seria possível, então, compreender, sem mediações, de modo direto, né, como essas respectivas sociedades, então, se organizam do ponto de vista linguístico, ontológico, lógico, etc. Ou seja, né, segundo ele, sem mergulhar no mar de tradições culturais, históricas, documentos, guerras políticas, etc. Ou seja, um modo como, habitualmente, né, a história deixa ser pensada, né, quando nós temos que recorrer exatamente a diversas mediações. E como isso valoriza, então, desde as investigações lógicas e a vida inteira, a possibilidade, né, de alcançar uma evidência maior, né, quanto mais imediato for o acesso àquilo que se trata, então, de descrever ou de analisar. Então, a tarefa que ele propõe na carta, né, e aí nós vamos ver resumidamente, então, as consequências que Merleau-Ponty e Derrida tiram disso, então, seria descrever nas suas
peculiaridades, então, tanto essas humanidades fechadas, né, ou ahistóricas, quanto aquelas históricas nacionais ou supranacionais, né, cujo traço distintivo seria ter um futuro comum, né, um futuro que não cessa de efetivar. Então, digamos assim, essa tarefa, né, se acompanharia de uma necessidade de aprofundar essa psicologia pura, né, que visaria, então, a trazer, né, exatamente a fenomenologia numa aproximação, né, muito mais forte com a antropologia do que, por exemplo, as considerações de obras anteriores nos permitiriam pensar. Mas, então, se coloca a questão, a fenomenologia se torna, de certa forma, dependente ou não, né, dessas investigações de um âmbito específico aí das ciências humanas. Então, só para essa última citação, né, quando Russell, então, pontua, né, que a antropologia, né, como toda ciência positiva, né, ela poderia ser o primeiro, mas não o último termo do conhecimento científico. Então, aqui ainda permanece essa ideia, ou seja, de que é a fenomenologia transcendental, né, a ciência, né, radical e mais consequente da subjetividade. E isso não apenas porque ela compreende cientificamente, mas ele ressalta, né, porque há também uma dimensão de não compreensibilidade, que, claro, pode avançar em direção a uma evidência, mas essa ideia de um enigma, de um problema, né, diante do qual, então, apenas uma reflexão mais radical, fenomenológico transcendental, então, poderia responder. Então, a gente tem, a partir disso, alguns percursos de leitura possíveis, assim, a partir dessas considerações, né? O primeiro seria mapear e reconstruir algumas das repercussões da carta no pensamento fenomenológico e em outros direcionamentos contemporâneos. Né? Uma outra possibilidade seria desdobrar alguns temas expostos na obra de Levi-Brun através de análises fenomenológicas inspiradas em Husserl. E a quarta, que decorre dessa terceira, né, seria, então, explorar as repercussões possíveis e atualizações da carta, então, para pensar outras possibilidades de aproximação entre fenomenologia e antropologia na contemporaneidade. Então, eu descarto um pouco nessa leitura que eu estou fazendo, que seria simplesmente, né, uma abordagem de uma simples especialista em Husserl, que se trataria simplesmente de aprofundar os temas destacados por Husserl, né, sem propor uma espécie de releitura nele inspirado. Então, eu vou me concentrar mais aqui exatamente, então, nesses pontos, né? Eu vou só resumir brevemente, né, como é que Merleau-Ponty, então, ele vê essa aproximação entre fenomenologia e antropologia. Na verdade, ele, né, um pouco discutindo aquela relação, né, de verticalidade entre a dependência das ciências do mundo em relação à fenomenologia e independência da fenomenologia, né, Merleau-Ponty vai ressaltar, né, que todas as formas de saber são solidárias, uma certa reciprocidade, então, entre, né, as respectivas abordagens, as respectivas, então, considerações. Né? E aqui, né, de novo, então, a importância de temas fenomenológicos fundamentais, né, a ideia de pensarmos, então, esses vividos de outro em analogia com os nossos próprios vividos, né, para o que, então, a variação imaginária poderia muito contribuir. Né? A Merleau-Ponty também vai pontuar esse ponto, ou seja, de que Husserl pareceria, né, falar de um ponto de vista bastante assim, eurocêntrico, e nesse sentido continuaria, né, o caminho de Hegel, né, no sentido de que, né, essas culturas primitivas desempenhariam um papel importante na exploração do mundo vivido, né, e com isso, na verdade, né, repetiria um certo padrão de verdade, né, que só autoriza a fenomenologia, então, a se voltar a outros, né, na medida em que essas outras possibilidades, então, de acesso ao mundo circundante e as relações sociais, né, participariam de uma espécie de verdade total, né? Então, ele faz essa consideração, mas, sobretudo, então, nesse texto, né, partout et nulle part, né, em toda parte, em parte alguma, acho que a tradução foi assim, né, ele vai, sobretudo, então, afirmar essa necessidade de a fenomenologia exatamente se aproximar, né, do que dizem, do que estão mostrando, do que estão trazendo, né, os outros campos da ciência, e essa seria uma das saídas relevantes para pensar
fenomenologia e antropologia na contemporaneidade, vários autores, né, que fazem que insistem nessa aproximação, se inspiram, sobretudo, em Merleau-Ponty. Né? Resumindo, assim, muito brevemente agora, a posição do Derrida um pouco mais, digamos, cuidadoso, no sentido, simplesmente, então, de valorizar uma certa descontinuidade entre o Rousseau tardio, da Carta Lévi-Bruni, né, e o Rousseau, né, cujas concepções mais fundamentais, né, elas se despontavam fortemente nas investigações lógicas e teriam, na verdade, permanecido, embora, né, com algumas modificações. Então, segundo Derrida, na carta, Rousseau daria continuidade a uma abordagem de objetos ideais, né, no sentido de que o material antropológico ele é, sim, valorizado, né, ele é trazido a uma elaboração, como se fosse um motor de pensamento, mas ainda assim, né, quando Husserl falaria da linguagem, da intersubjetividade, do mundo como unidade e horizonte, né, permaneceria, então, certos critérios aí, idealistas de aproximação, né? Então, Husserl jamais admitiria uma verdadeira aproximação com o relativismo dessas perspectivas de Oprem, em sentido antropológico, mas apenas, então, poderia considerar um certo relativismo bastante momentâneo, digamos assim. Né? Então, a ideia de que esse relativismo conservaria o seu valor, mas, né, desde que, então, visto a partir de certas condições a priorísticas, né, convenientemente determinadas. Então, a principal consideração que ele faz é no sentido de que a antropologia parece, nesse caso, né, continuar atuando aí como uma espécie de exemplificação, né, de como que a generalidade viva pode ser, então, encontrada, né, de como que, né, a fenomenologia poderia simplesmente, então, se inspirar nessas descrições, mas para elaborar, né, de forma mais aprofundada os seus próprios objetos, né, no sentido de uma psicologia pura, né, no sentido, então, de uma fenomenologia generativa. Então, a ideia, né, de que também nós consideramos, né, que toda comunidade está na história, né, Russell considera, por um lado, que toda comunidade está na história, mas, ao mesmo tempo, né, aparece como um elemento desconstrutivo no interior do próprio texto, né, a ideia de que, embora todas as sociedades, então, estejam na história, Russell permanece numa cisão, né, entre as sociedades, então, temporais e as sociedades ditas atemporais, como nós vimos, as sociedades abertas, né, e as sociedades fechadas. Então, que ideia é essa, né, de ahistoricidade? Bom, na sequência, então, na verdade, assim, eu considero, né, que a colocação de Merleau-Ponty, no sentido de uma aproximação da fenomenologia em relação ao material, em relação a pontos de vistas outros, que a antropologia descortina é super importante, né? E considero também, né, a necessidade de revermos essa questão, então, da temporalidade. Então, um dos desdobramentos possíveis, aí, de leitura, releitura, na verdade, da carta, né, e desse diálogo, assim, iniciado por Husserl, né, seria, então, né, nesse passo aqui, no meu caso, né, um passo, então, desde a fenomenologia em relação à antropologia, né, lendo, relendo, então, a mesma obra que tanto, digamos assim, impactou, atraiu Husserl, né, então, eu também me deixei, de certo modo, né, me atrair, né, pelo problema, então, do que eu chamo de presentificações, né, nessas sociedades primitivas, em que todo o plano perceptivo, então, ele é, para assim dizer, contaminado, contagiado, né, pela presentificação de certos ancestrais míticos. Então, a concepção do Lévi-Bruni, né, é de que, né, esses ancestrais meio humanos, meio animais, eles devem se presentificar diferencialmente, segundo se trate, então, de circunstâncias cotidianas ou de cerimônias sagradas, né, como aquelas em que o uso de imagens em rituais faz-se marcante. Né? Então, a possibilidade aqui é exatamente de aproximar o que Husserl denomina de fenômenos de presentificação, né, o termo em alemão é Vergegenwärtigung, né, de um fenômeno descrito, então, pelo Lévi-Bruni, que é o fenômeno dessa participação. Participação, né, segundo ele, né, é o modo como esses ancestrais, meio
humanos meio animais, então estão interferindo, né, estão coadjuvando naquilo que seria simplesmente o plano da atualidade, né? Então, é como se essa temporalidade perceptiva, né, ela não fosse simplesmente dada em si, ou acessível em si, né, sem que pudéssemos pensar, então, como essas participações ocorrem, ou como, aqui nessa leitura, essas presentificações ocorrem. Então, eu vou elucidar brevemente, né, segundo, de novo, os autores, em que consistem esses conceitos, né, exatamente, então, para, né, aproximar, né, no sentido aqui proposto, então, a fenomenologia da antropologia e retirar aí algumas consequências importantes, né, digamos, como um dos momentos possíveis, hermeneuticamente, né, como esse diálogo, então, pode ser levado, conduzido adiante. Então, em mitologia primitiva, então, Levi-Strauss descreve, né, esses modos como certos grupos sociais australianos e povos Papua da Nova Guiné embasam a grande parte de suas relações e atividades, né, no poder ainda atuante desses ancestrais meio humanos, meio animais, criadores das espécies viventes, também de objetos que habitualmente se denominariam inanimados para nós, né, teriam o poder de adotar outras formas ou de aparecer enquanto tais, personificando-se, então, nessas aparências meio humanas, meio animais. Então, aqui, né, se trataria de um totemismo alargado, né, em que esse plano, então, da ancestralidade mítica faria sentir a cada momento a sua influência no mundo atual. E como é que isso pode ser descrito em termos fenomenológicos? Né? Aqui, nós teríamos uma das instâncias, que seria esse passado mítico presentificante, né? O termo em alemão seria Vergegenwärtigende, né? Então, esse passado mítico presentificante, ele atua, né, como Zinkerleitende, ou seja, como doador de sentido. Então, por exemplo, isso é um fenômeno que Husserl vai descrever, sobretudo na Husserliana 11, né, a análise sobre as sínteses passivas, né? Nós temos algo que aparece, né, e nesse aparecer, né, incita ao aparecimento de algo outro. Então, ocorre aqui, né, essa relação em que aquilo que aparece, né, empresta sentido a outro através da motivação de um vínculo anterior que teriam possuído em alguma vivência previamente sedimentada. Mas também ocorre o inverso, ou seja, né, é aquela instância, né, que vai se presentificar em relação ao atual, que vai exatamente emprestar o seu sentido a ela. Né? E aí nós temos exatamente esses fenômenos de presentificação, sobretudo descritos, né, na Husserliana de número 23, né, que é Bildbewusstsein, fantasia e Erinnerung, né, ou seja, consciência de imagem, fantasia, lembrança, onde Husserl diz exatamente estar, então, esmiuçando, detalhando, né, o que vem a ser, então, os fenômenos de intuição, né, presentativa. Antes ele apenas mencionava, muito en passant, essa possibilidade, então, de presentificação, né, através de outros correlatos intuitivos, como a fantasia, né, ele já menciona isso nas investigações lógicas e em obras que antecederam, mas, sobretudo, então, nesses manuscritos que posteriormente foram reunidos na Husserliana 23, então, que ele vai descrever, né, mais detalhadamente esse fenômeno, ou seja, cada vez, então, em que nós temos um fenômeno da consciência imagem, né, nós temos algo que aparece, né, mas esse aparecer, né, ele só é, né, assimilado enquanto imagem, ele só é apreendido enquanto imagem, né, ou seja, essa imagem, ela se torna imagem na medida em que sobre ela, ou através dela, né, um sujeito-imagem, né, se presentifica. Então, aqui nós temos uma relação entre três objetividades, um suporte físico, né, algo que aparece acima do suporte físico, mas que ainda assim, né, permite a presentificação de um sentido ideal sobre essa aparência de imagem. Né? Aqui eu trouxe apenas para vocês, a gente pensar nisso aqui, a gente está diante de uma pintura figurativa de um Rembrandt, e com um título bastante, digamos, o título já nos conduz, né, a percebermos aí qual é o sentido da imagem que se presentifica sobre, né, essa imagem que aparece, sobre o objeto de imagem. Então, nós temos aqui, né, o retorno do filho pródigo, então é fácil, né, olharmos para essa imagem. Ao olharmos para essa imagem enquanto imagem, ela já se destaca, né, do plano perceptivo, e além disso, sobre ela, então,
se presentifica um sentido. Então, esse sentido, quando se trata de uma imagem figurativa, né, esse sentido é um pouco mais óbvio do que, por exemplo, em imagens abstratas, né, onde não é tão fácil assim, né, entrarmos num consenso acerca de que essa imagem é imagem. Mas, ainda assim, segundo o curso, nós teríamos ainda atuante também nas figurações abstratas, né, essa relação, então, entre um suporte físico, né, a imagem que aparece, e sobre esse aparecer da imagem, então, o sentido ou o tema da imagem. Então, é a diferença, né, entre a imagem física, né, o big object, que é essa imagem aparecente, que vai depois, então, se desdobrar no conceito de ficto, né, e, além disso, então, né, o big subject, que é exatamente essa presentificação aí do sentido. Então, agora, como que o conceito de participação, então, ele é elaborado por Lévi-Strauss? Estou propondo aqui, então, uma analogia, né, entre o conceito de participação, formulado por Lévi-Strauss, né, e o conceito de Vergegenwärtigung, ou presentificação, formulado por Russo. Então, participação, para Lévi-Strauss, né, consiste, então, numa especificidade dessa atitude espiritual primitiva, né, sobretudo no caso do totemismo, né, então, que essa atitude, então, que se volta ao que lhe circunda, né, não no sentido de apreendê-lo simplesmente na imanência, na mera imanência objetiva, né, ou como simples correlato passivo de ser explicitado por suas respectivas leis, mas sim como se, então, naquele que aparece, né, se manifestasse um poder, né, que lhe transcende. Então, acho que eu não vou ler tudo aqui, né, mas a ideia, só esse começo talvez, então ele diz, ou seja, bem diferente da nossa atitude, é a atitude espiritual do primitivo. A natureza em meio à qual ele vive se lhe apresenta sob um aspecto totalmente diferente. Todos os objetos, todos os seres são aí implicados numa rede de participações e de exclusão místicas. Então, são elas que se incorporarão primeiramente a sua atenção e por si só a reterão. Então, se trataria de um poder oculto, invisível, do qual, então, né, o fenômeno, aquilo, então, que circunda a possibilidade, então, de acesso daquilo que aparece na percepção, então, funda-se nessa outra dimensão, né, que vai coparticipar, né, em termos fenomenológicos, a gente pode dizer assim, que vai exatamente, então, coparticipar do percebido. Em termos fenomenológicos, então, além dessa coparticipação, né, inspirando-se, sobretudo, então, em análises mais tardias desenvolvidas por Russell, né, então, essa ideia de participação, então, ela pode ser plena ou parcial. Então, por exemplo, se trata de uma parte de um corpo, ou seja, de uma parte de um objeto, mas também um detalhe, ou apenas um momento de uma percepção, então, nesse caso, ou seja, esse momento, essa parte, ou esse detalhe, né, é esse detalhe, essa parte, ou esse momento, então, que vai ser, por assim dizer, o motor da própria presentificação. Então, se neste caso, né, vai ocorrer, né, uma presentificação do ancestral totêmico, nós podemos denominar esse tipo de presentificação, né, como uma espécie de síntese, de adequação parcial. Né? Há muitos anos atrás eu falava disso, simplesmente tratando, né, do modo como o Russell, né, abordava o problema da DECA, que não é mais adequação entre a coisa e a mente, mas é a adequação entre, né, a intenção de significação e o correlato intuitivo. Aqui, nesse caso, então, eu transpondo essa análise do Russell para falar, então, desse fenômeno, né, de participação, né, em que nós temos uma adequação parcial. Então, o que acontece quando nós temos a cada vez um detalhe? Então, o momento, né, exerce o motor para que uma presentificação ocorra. O que ocorre com o restante? Né? O restante, ou seja, ele não é atraído com a mesma intensidade. Então, a isso que resta, ou seja, a tudo isso que não é o momento ou o detalhe que ocasionou a presentificação, então, seriam restos ou resíduos, né, que ou não são animados intencionalmente, né, intencional belê, que é o termo que Russell né, analisa em outro contexto, mas enfim, ou então esses restos ou resíduos não são animados intencionalmente, ou não o são, né, com a mesma intensidade, e no caso aqui, né, dos povos estudados por Lévi-Strauss, não são animados com a mesma sacralidade, ou seja, não se reconhece num detalhe B, né,
a presentificação dos ancestrais, tal como se reconheceria, né, num detalhe A. Então, nós podemos dizer que há uma participação e também uma presentificação de primeira ordem, né, e também uma participação de segunda ordem. Né? Nós temos, por exemplo, então, este caso como participação de segunda ordem, quando, então, nós temos um elemento que se destaca, né, e que propicia essa presentificação, né, e nós vamos ter os outros elementos, então, um pouco mais distanciados, né, daquilo que vem a se constituir, né, como uma intensificação dessa ideia, então, né, de copertencimento entre o momento atual e o arcaico. Então, em analogia com a consciência-tempo em Husserl, né, nós teríamos aí a possibilidade, então, de repensar o modo como as retenções e propensões, elas coparticipam das impressões. Mas, né, a diferença da análise husserliana da consciência-tempo, esses momentos, então, de participação primeira, ou os momentos vinculantes aos protótipos ancestrais, então, eles não se apresentam simplesmente num fluxo contínuo, tal como os outros momentos. É como se eles, na medida em que eles se destacam, né, eles permitissem, então, adquirir aí uma intensidade, né, que, de certa forma, então, proporciona diferenciação no restante do fluxo temporal. Então, essa ideia, né, de que esses pontilhamentos ou essas cintilações em que a temporalidade, então, toca, né, entra em contato, né, com esses momentos, então, atuais, né, ocorreria, né, uma possibilidade, né, de nos voltarmos, né, a um gráfico básico, né, como o Russell tentava dar conta do problema, então, né, a cada vez em que nós temos, então, uma impressão que entra em nosso campo do presente, aqui x consiste na linha do tempo, então nós temos uma impressão A, uma impressão B, uma impressão C, não, segundo ele, né, no momento em que eu percebo B, né, a percepção de A ela fica retida em B. No momento em que eu percebo C, a percepção de A e B ficam retidas em C. Então, disso ocorre que eu tenho aqui uma unidade temporal que se constitui e não simplesmente momentos pontuais, exatamente porque se trata, né, do desdobramento aqui da consciência-tempo, o modo como as unidades de sentido se constituem para nós. Né? Como é que nós podemos, então, pensar este fenômeno, então, do totemismo, tal como descrito por Lévi-Brun, né, à luz dessa concepção? Né? Ao menos, aqui foi uma pequena interferência que eu fiz, ou seja, na medida em que nós temos essas diferenças de intensidade, né, que vêm a, digamos assim, permitir que determinadas fases se destaquem com uma intensidade maior do que outras, nós teríamos, então, momentos de diferenciação mais radicais do que, né, mas isso é só um gráfico inicial, assim, mais básico de todo o problema da fenomenologia da consciência tempo em Husserl, né, para ser, na verdade, fiel a Husserl, a gente teria que ir também, né, os manuscritos de Bernal e outros, né, mas, de todo modo, pelo menos nesse primeiro esboço, né, da consciência-tempo, para analisar o fenômeno do totemismo, então a gente teria que reformular essa ideia, então, de uma continuação, né, de certa forma, homogênea, né, entre, então, as impressões e o modo como as propensões, né, passam aqui a retenções. Aqui, então, é o tempo, na verdade, que nessa constituição, através do fluxo, né, se sedimenta. Se isso ocorre para a temporalidade primitiva, nós podemos dizer que há diferença a cada vez em que há uma presentificação. Logo, né, aquilo que vão ser os aspectos mais residuais e os aspectos menos intensamente destacados, né, eles vão a cada vez, então, propiciar essas modificações temporais ou, propriamente, diferenciações temporais. E isso nos permite, então, reler, né, à luz de instrumentos, então, fornecidos pelo próprio Husserl, desse critério, né, de oposição aí entre temporalidade e atemporalidade. Então, acho que eu tenho só mais 3 minutos, eu vou tentar resumir aqui o restante, né? Então, a ideia de que, então, essa temporalidade das presentificações totêmicas, então, elas não teriam um caráter homogêneo, segundo, então, essa primazia do fluxo temporal dos momentos que escoam, né? Ou do modo como as proteções passam a retenções. Então, ela seria constituída antes por uma relação dinâmica
resultante das forças dos momentos vinculantes, né? E não se deixaria, portanto, se enquadrar num simples modelo de atemporalidade. Então, nesses vínculos que se despontam através, então, dessas associações entre o arcaico e o atual, nós podemos discernir, né, não apenas, então, uma continuidade, mas níveis de profundidade e altitude em que essa temporalidade do atual, então, ela é contagiada pelo atemporal e nisso produz, né, diferenças que não podem ser simplesmente, então, relegadas. Seria uma tarefa descritiva, exatamente fenomenológica, ainda nos voltarmos a isso. Então, a ideia, né, de que nessas cerimônias e rituais, além desses momentos de intensidade das presentificações mais fortes, nós teríamos esses elementos residuais. E é exatamente dessa relação entre os elementos residuais, né, e os momentos de intensidade, né, que a gente pode falar nessa diferença temporal, né, a ideia de que um resíduo, mesmo então que ele tenha um papel diminuto, ou seja, esses momentos em que a ancestralidade não se faz tão expressa assim, mas ainda assim, né, esses resíduos não poderiam ser desconsiderados, porque essa diferença na homogeneidade na constituição do tempo, né, considerando os primeiros escritos de Husserl sobre o tempo, né, ela não subsistiria aqui. Então, a tese, um pouco da proposta aqui seria de que a dimensão descritiva da temporalidade deve-se, pois, acrescentar, né, esse aspecto dinâmico econômico, né, que concerne as diferenças de força e identidade e intensidade, desculpa, atuante nas identificações e a essas diferentes, então, emoções ou motivações que lhes são subjacentes. Então, eu entendo que há uma contribuição da fenomenologia e das investigações antropológicas, nesse caso, diante de uma questão, né, que perpassa o pensamento filosófico desde antes da contemporaneidade, ou seja, como e em que medida o arcaico e o atual se copertencem e se diferenciam. Porém, o que eu ressalto para finalizar, seria aqui, então, uma faceta contemporânea do problema, ou seja, aqui é apenas uma introdução, né, mas o desdobramento implicaria, então, revisitarmos, né, diferentes modos antropológicos de lidar com essa questão, né, no sentido de que a fenomenologia, nesse caso, então, ela poderia ser mais sensível a essas diversidades e alteridades, né, que eu entendo que não são apenas objeto do pensamento fenomenológico, mas podem exatamente impactar o pensamento fenomenológico e retirá-lo de, digamos assim, uma centralidade, né, que a gente encontra algumas vezes expressa, né, nos fenomenólogos aí de carteirinha. Então, a proposta da pesquisa aqui é pensar, né, em pontos de aproximação entre fenomenologia e antropologia. Num artigo anterior, que foi publicado na Etude de Fenomenologia, que eu fiz isso em relação ao nosso antropólogo brasileiro, Eduardo Ribeiro de Castro, e aí eu dei um passo atrás, exatamente, então, voltando à própria carta, nessa tentativa de reconstrução, né, e desdobramento, e também o artigo foi recentemente publicado na Fenômeno, então, dada a pressa aqui da apresentação, fica também aí indicado, e é isso, eu agradeço aí pela atenção e paciência. Obrigada.